E para exemplificar a aplicação da FFT, né, vamos abrir um exemplo aqui no MATLAB. Então vamos lá. Então aqui no MATLAB vou gerar um sinal senoidal, nesse primeiro exemplo um sinal senoidal puro, né? Para, no caso desse exemplo, eu vou utilizar uma frequência de amostragem de 100 Hz e o número de amostras igual a 100, né? Nesse caso, vou ter uma janela temporal, né? Um tempo de dado correspondente a 1 segundo, né? Tenho 100 amostras e essas amostras foram coletadas numa taxa de 1 dividido por 100. Então eu vou gerar aqui meu vetor de tempo no tempo discreto, né, que é um valor de 0 até n-1, para indicar 100 amostras, e eu vou gerar minha senoide com amplitude unitária e na frequência de 20 Hz aí. Então eu vou plotar aqui, ó, o nosso sinal, tá aqui o nosso sinal senoidal, né, onde esse tempo está em segundo, mas na verdade está errado. Esse tempo aqui está pelo meu número de amostras que eu tenho aqui, né. Se eu quiser representar esse sinal no meu tempo, né, basta dividir um tempo discreto pela minha frequência de amostragem, aí eu sei o instante no qual cada amostra minha foi observada, né? Então fazendo isso aqui, ó, pegar meu tempo discreto e dividir pela minha frequência de amostragem, tá aqui, ó. Agora eu tenho meu tempo em segundo mostrando o meu sinal em função do meu tempo contínuo aí, ok? Então vamos lá, tenho esse meu sinal está armazenado na variável x, que é essa variável aqui no cantinho, que é um vetor com dimensão igual a 100, né? Então nesse vetor meu eu vou aplicar aqui, ó, nossa FFT, ó, tá aqui, ó, o nosso x, eu vou aplicar a minha FFT, tá aqui, ó, apliquei minha FFT e os valores agora da minha FFT tá armazenado nesse x maiúsculo aqui, que agora é um vetor com valor também igual a 100, né? Mas com valores de números complexos. Então abrindo aqui, ó, para cada índice tem um valor, né? E lembrando, cada índice desse aí, que seria o nosso similar ao valor K, né, está correlacionado a um valor de frequência. Beleza? Uma observação que nós já falei isso em outras aulas, né, é o cuidado da questão dos índices do MATLAB, que o MATLAB, diferente das outras linguagens em C, né, o índice das nossas matrizes inicializam no valor unitário, igual a 1. Já em outras linguagens, esse valor inicializa a 0, ou seja, no MATLAB, o que eu mostrei para vocês, o K igual a 0, corresponde ao índice igual a 1. Beleza? Então sempre tomar esse cuidado ao utilizar o MATLAB. Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu só aplicar os AIs aqui para nós ver o tamanho dessa matriz X aqui, que saiu do resultado da nossa FFT. Tem um valor igual a 100, né? E agora eu vou plotar, vou realizar aqui o plot dos módulos de cada um dos meus valores do x maiúsculo, que é o resultado da nossa FFT. Então o módulo do nosso x aqui. Então vou aqui, eu vou plotar, ó, vamos ver. Então tem aqui o nosso resultado da FFT, onde no meu eixo x são nossos índices, né, que vai do valor 1 até o valor 100, e aqui nossas amplitudes, beleza? Que no nosso caso, aqui no MATLAB, né, no índice igual a 21, eu tenho um valor de amplitude, que é o eixo y, igual a 50. E se repete aqui também. Agora, para ficar mais claro, né, vou atrelar a esses meus índices aqui o valor de frequência que cada um desses índices representa. Então, para isso, vou pegar esse meu vetor aqui, ó, lembrando que a forma de atrelar isso é, vou gerar um vetor indicando os K, que seria um valor de 0 até n maiúsculo, aqui ó, n maiúsculo, menos 1, 0 a 99, vezes a nossa resolução espectral, que é a nossa frequência de amostragem, dividido pelo nosso n maiúsculo, que é o meu número de pontos. Feito isso, agora eu vou plotar aqui, eu vou mandar plotar os nossos módulos em função da nossa frequência. Então, plotando aqui, né? Opa, tem que criar o vetor F. Plotei aqui, ó. Agora, eu tenho os nossos índices aqui, né? Os valores dos nossos índices em função da nossa frequência. Então, como é esperado aqui, eu tenho um pico no 20 Hz, né? O pico igual a 50. Mais tarde vou
vou correlacionar esse valor de amplitude com a amplitude original do meu sinal, né? Mas não se preocupam com isso. Embora isso nas nossas análises não vai ser tão importante. E agora começou a aumentar minha frequência, né? Depois de 50 Hz. Observa que tem outro pico aqui em 80 Hz, no meu caso aqui. Agora é o seguinte, tem um sentido. O primeiro fato é, vamos lembrar da aula passada, que eu falo que minha frequência não pode passar da minha frequência de Nyquist, que no nosso caso, para uma frequência de amostragem igual de 100 Hz, corresponde a 50 Hz, ou seja, frequências maiores de 50 Hz são representadas de maneiras erradas no nosso espectro, sendo que frequências acima de 50 Hz, na verdade, essa faixa aqui são frequências inferiores a 50 Hz com uma reversão de fase, ou seja, uma frequência negativa. Para entender isso melhor, eu vou mostrar aqui um exemplo aqui que nós já vimos isso na aula passada. Então, na condição, né, da nossa frequência de Nyquist, que seria para uma frequência de amostragem aqui de 100 Hz, né? A metade dela, de 50 Hz, seria esse ponto aqui no meu gráfico aqui. Esse ponto equivale à metade minha do meu número de amostras, que é n dividido por 2. Para analisar o que acontece com essas minhas frequências, né? Vamos olhar aqui a equação nossa, da nossa frequência complexa, que é dado por essa equação, né? Vou considerar um K que seja maior do que n dividido por 2, nessa faixa aí. Para isso, eu vou colocar n dividido por 2 mais um delta aí, que é um valor inteiro, beleza? Só para identificar que ele é superior ao nosso n sobre 2 aí. Substituindo, né, nessa minha expressão, vou achar isso, dividido por nosso n, onde eu vou isolar aqui em duas exponencial, do primeiro termo e do nosso segundo termo aqui. Então, do primeiro termo, ok? Bom, como uma propriedade dessas senoides complexas, né, eu posso multiplicar ela por esse termo aqui, 2πk, que é K um valor inteiro, né, que seria uma rotação de 360 graus, no qual ela vai manter um valor, ou seja, qualquer valor desse multiplicado por esse valor vai ser igual a esse valor aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Então eu vou pegar essa minha expressão e multiplicar por esse termo aqui, ou seja, eu estou adicionando menos 2π ao nosso ângulo aqui. No entanto, devido ao ciclo trigonométrico, né, ele ser repetitivo em 2π, né, não vai fazer diferença nenhuma, ou seja, eu estou fazendo isso, né, estou dizendo isso, ou fica tudo igual, né, essa operação. Então, eu multipliquei por esse termo, não vai fazer diferença nenhuma, né. Agora eu tenho essa operação aqui, ó, que eu vou associar esse termo com esse meu termo aqui. Então, vou repetir nosso termo central, lembrando que esse delta aqui é o valor que está sendo incluído ao nosso n dividido por 2. Aí vai ficar essa expressão, vai ficar a multiplicação desses dois termos. Então, colocando esse termo agora dentro do primeiro termo, né, eu vou ter isso, resultando na expressão, ok? Então, o valor dessa expressão é similar a essa expressão aqui de cima, né? Se eu substituir aos dados meus, no caso do meu exemplo, o nosso n é igual a 100 e o nosso delta aqui, que é o valor que está acima do n sobre 2, né? Que é um valor aqui, ó. Esse valor é igual a 30. Eu tenho que 60 menos o 100, né? Dividido por 2, que vai dar 40 e vai dar menos 20. Ou seja, essa frequência, na verdade, né, esse ponto aqui meu equivale a menos 20 aí, né? O que corresponde a esse valor 20 aí. Então, em termos gerais, depois da frequência de Nyquist, as frequências aqui, elas começam a se reduzir em torno do n sobre 2. Então, no caso aqui, eu tenho a frequência de 50 Hz. Então, quando eu passo a frequência de Nyquist, a frequência vista aqui, ó, na posição que deveria ser 60, né, vai ser o nosso 40, aqui vai ser o nosso 30, aqui é o 20, como achei, agora vai diminuir por 10, aqui vai ser vista a frequência igual a zero, parecendo que a imagem está estática, e depois vai começar a aumentar de novo, beleza? E esse valor negativo, né, indica, na verdade, que houve uma reversão de fase, mas isso não é tão importante para o nosso caso aí.
O importante é que até nós termos esse n dividido por 2, né, essa faixa aqui de espectro aqui representa as frequências de 0, né, até a nossa frequência de Nernst, aí, que seria a frequência de amostragem dividido por 2 aí. E depois, esse mesmo espectro se repete aqui, né, para essas frequências aqui. Beleza? Bom, então tudo isso que eu quis mostrar aqui, na verdade eu tenho dois espectros aqui, no qual indico a mesma coisa, um indica a frequência 20, outro menos 20. Isso daí para quem for trabalhar com a parte de reconstrução tem sentido, que aqui é como o nosso exponencial complexo, quando tem o 20 menos 20, ao realizar a soma, né, de reconstrução do sinal, as partes imaginárias acabam se cancelando com isso, né, porque o seno de θ é igual menos o seno de menos θ, né, então acaba se cancelando quando eu faço a soma dos dois. Então meu sinal construído para esse caso específico aí eu não vou ter uma componente imaginário, mas isso não é tão importante para nossa análise agora, beleza? Outro ponto é a questão da nossa amplitude lá, como eu mostrei para vocês, a amplitude foi o valor igual a 50. No entanto, o nosso sinal inicial na nossa simulação tem amplitude unitária, né? Isso se deve que no algoritmo da FFT ela aplica um somatório, não existe a divisão pelo meu número de amostras, mas se eu quiser, caso eu queira obter o valor da nossa amplitude, né, a partir desse valor, basta multiplicar pela constante, 2 dividido pelo número de amostras aqui. Essa constante é similar lá na aula passada, quando nós chegamos na equação dos mínimos quadrados para estimar a amplitude. Beleza? Então, se quiser achar o valor da amplitude mesmo, né, do sinal original, basta multiplicar por 2 e dividir por n. Também, isso daí não é tão importante para nossas análises, que vão ver que isso não vai fazer diferença. Beleza? Então, vamos seguir. Resumindo o que nós aprendemos a respeito do algoritmo da FFT, temos que, quando aplicamos a FFT a um sinal com n pontos, né, ou seja, tem o meu código lá, né, FFT, e um sinal, chamar aqui como um x, né, que é um vetor com n pontos, ou seja, x nosso é dado um vetor temporal em tempo discreto aí com nossas n amostras aí. O resultado desse algoritmo resulta em um vetor, né, com n pontos também, sendo que cada um desses pontos, né, é um número complexo. E pela relação de uma variável retangular por uma variável polar, né, nós podemos obter a partir desse número complexo as variáveis de amplitude e fase, né, de uma determinada frequência. Ok? Bom, cada um desses pontos está atrelado a uma determinada frequência, sendo que essa frequência pode ser obtida por meio dessa minha relação aqui, né, onde eu tenho um produto da nossa resolução espectral, que é dado pela nossa frequência de amostragem do sinal, dividido pelo meu número de pontos, vezes o índice do meu vetor resultante da FFT. Agora, em relação a esse índice, temos que observar um ponto, que o MATLAB utiliza a indexação 1. O que isso quer dizer? Como já vimos, a primeira posição, né, de qualquer vetor no MATLAB é dado pelo índice 1, no qual, usualmente, em qualquer outra linguagem C, a primeira posição de um vetor é dada pelo índice 0, né? Então, eu vou fazer a comparação aqui, né? Indexação 0, que é o normalmente utilizado nas linguagens C, indexação 1. Então, considerar que o x é o nosso resultado da FFT, então, para o x para a posição k igual a 0, no MATLAB equivale ao x por k igual a 1. Ou seja, são similares. Só que o MATLAB, por considerar a primeira posição igual a 1, né, acaba inicializando com k igual a 1 no lugar do k igual a 0. A mesma coisa para o índice igual a 0, para uma linguagem C, né, deixa eu colocar C++, equivale no nosso MATLAB k igual a 2. Então, no caso do MATLAB, para identificar a nossa frequência, né, basta pegar o k, sendo esse k o índice que está lá no vetor no MATLAB, subtrair por 1 e multiplicar para a nossa resolução. Beleza?
Então esse cuidado tem que ser observado quando utiliza o MATLAB. Então vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Então, considerando o caso do nosso exemplo, né, no qual tem a frequência de amostragem igual a 100 Hz, e eu tenho um sinal com tamanho de 100 pontos aí, o que corresponde a uma duração de 1 segundo, né? Como eu tenho uma frequência aqui que ela realiza o registro de 100 pontos por segundo, né? E eu tenho 100 segundos, logo o meu tempo corresponde a 1 segundo. Ou seja, eu tenho 1 segundo de coleta. Então, no meu exemplo, fazendo a nossa frequência de amostragem dividido por n, eu tenho uma resolução de 1 Hz, e associando o índice resultante da nossa FFT com uma frequência, o primeiro índice, que no caso aqui seria xk igual a 1, corresponde à frequência igual a zero, jogando aquela fórmula nossa, né? K1, K menos 1, vezes a nossa resolução, que é 1 Hz, e isso vai resultar 0 Hz. Já o nosso segundo índice, que seria o x maiúsculo K igual a 2, né? A nossa frequência associada a minha célula corresponde à frequência de 1 Hz. Índice igual a 3, eu tenho a frequência de 2 Hz, e vemos que todo o incremento do nosso índice aqui, ó, quando eu tenho um incremento igual a 1, eu tenho um incremento aqui, ó, na resolução da nossa frequência igual a essa resolução, fs dividido por 2, que no caso do nosso exemplo é igual a 1 Hz aí. E eu tenho um aumento da nossa frequência até chegar no K igual n dividido por 2 mais 1, que aqui eu já chego no meu limite da frequência máxima de Nacht, que é a nossa frequência de amostragem dividido por 2. No caso aqui, na condição de um K igual a n mais 2, dividido por 2 quer dizer mais 2, né? Se eu multiplicasse esse valor direto, né, com a nossa resolução, ia obter uma frequência superior à frequência de Nacht. No cálculo, como nós já aprendemos, né, isso aí não é possível. Eu não consigo mostrar um valor de uma frequência acima da nossa frequência máxima de Nacht aí. Então, para esse meu índice K, a frequência que eu vou ter corresponde a 49 Hz, que agora eu começo a diminuir minha frequência. Então, se eu tiver um K agora, n dividido por 2 mais 3, vai estar associada a ele a frequência de 48 Hz. E aí vai seguir esse meu raciocínio aí.